Olá, vamos iniciar aqui uma live conforme prometido, conforme eu anunciado nas redes sociais. Vamos falar um pouco da numerologia do ano de 2020. Vamos aprofundar um pouco, né, nos acontecimentos, nas coisas que estão... entender um pouco no que aconteceu, como que a gente lida com essa energia, né, desse número que rege o ano de 2020. Vamos aguardar um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem. Você que está assistindo, compartilha para as outras pessoas poder ver, poder assistir. Esse é um ano que é conturbado, né, para todo mundo. Todo mundo está passando por uma época super difícil, de muitas restrições. Então todo mundo está procurando entender um pouco, né, dos acontecimentos, como lidar, por quê, como que funciona. E por eu ter estudado a numerologia, fazer muito mapa, né, numerológico, fazer atendimento com isso, então eu resolvi me aprofundar um pouco mais nessa parte da numerologia e passar essa questão para as pessoas que me acompanham, que pedem muito isso. Ajuda, né, a esclarecer um pouco. Eu vou falar um pouquinho também então dessa parte da numerologia em si, né? Por que eu resolvi estudar isso. A numerologia é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento. Ajuda a gente a entender muito sobre quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, né? Por que a gente... O que a gente tem de características positivas e o que a gente veio aprender. Geralmente o aprendizado ele aparece para mim como números de desafio. Eu pego o nome da pessoa, o nome completo, a data de nascimento, coloco num software para eu não precisar fazer os cálculos à mão, e aí aparecem para mim 14 posições da numerologia onde eu faço a leitura do mapa numerológico. Geralmente ela é gravada, eu faço o atendimento por Skype ou pelo WhatsApp, depende do FaceTime, depende da preferência da pessoa, gravo e depois eu envio o áudio, que é para dar a oportunidade das pessoas tirarem as dúvidas, perguntar e tudo mais. E geralmente eu costumo colocar, né, que é muito importante a gente prestar atenção nos desafios, porque o resto da numerologia, ela traz o nosso positivo, o que a gente veio trazer para o mundo, com o que eu tenho mais facilidade de lidar, e os desafios são aquilo que eu vim aprender. Geralmente os desafios a gente tem dificuldade de lidar com eles e joga eles para debaixo do tapete. Eu fazendo isso, eu não lidando bem com os meus desafios, eu acabo negativando os outros números, aqueles que me favorecem, né? Tem gente que vem com uma quantidade de números muito favorecendo muito a área financeira, a outra a área de relacionamento, a outro é a espiritualidade, tem uns que tem um mesclado disso, e aí aquele número que aparece menos, que conversa menos com os outros, você precisa se esforçar um pouco mais nessa área, e a partir do momento que a gente enxerga isso, que a gente vê, que a gente entende, a gente começa a lidar isso com uma facilidade maior, né? Eu vou extrair da minha numerologia o melhor para mim, o melhor para que eu saiba lidar com tudo melhor. E os desafios geralmente são aqueles que não são fáceis de eu lidar, e por eu não saber que é um aprendizado meu, eu acabo jogando ele para debaixo do tapete e negativando às vezes áreas que eu deveria ser boa para mim, deveriam ser prósperas e não são por conta do número do desafio. Vou dar um exemplo.
Um exemplo de desafio número 3. O número 3, ele fala muito de comunicação, de você falar com as pessoas, de você mostrar a beleza para o mundo. E a pessoa que tem o desafio de 3 é uma pessoa que é tímida. Ela não quer aparecer, ela fica lá na sala de aula, lá atrás, escondida, nos lugares onde tem muitas pessoas, ela não aparece muito, e ela veio para isso, ela veio para aprender a aparecer. E como é que as pessoas enxergam essa pessoa? Olha lá, aquela pessoa não quer, se acha melhor do que todo mundo, não quer se misturar, e na verdade nada mais é do que uma timidez, uma vergonha, e a pessoa, sabendo disso, entendendo esse desafio, o que ela passa a fazer? Ela passa a se comunicar. É claro que uma pessoa de desafio de 3, ela nunca vai ser aberta a contar a vida dela para todo mundo, mas ela exercitando, dando bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, ela ganha a essência do número 3 na positividade, que seria o quê? O dom da comunicação. Eu falo, as pessoas elas interagem bem comigo, elas gostam de me ouvir e eu acabo ganhando esse desafio, né? Eu acabo contando com o positivo desse número 3 na minha vida. E aí eu aprendi a lidar com essa numerologia, e as outras coisas que eu posso ter negativado, eu passo a positivar, a ter de positivo, né? Agradeço aí as pessoas que entraram, que estão conversando comigo. Boa tarde, a Leia, a Luísa, a Arlete. Boa tarde para vocês, agradeço vocês estarem aqui. E essa parte, né, da numerologia, ela é muito interessante. Eu falo sempre, né, para as pessoas que fazem o mapa numerológico, presta atenção nos desafios, porque as outras coisas são fáceis de você lidar. Você já veio com aquilo muito forte na sua vida. São números de destino, quem você é, né, os ciclos de vida também, conforme você vai passando, tem números que vão trocando, né? O primeiro ciclo vai de 0 a 28 anos, o segundo vai de 28 a 56, o último a partir de 56 até o final de vida. Então é muito importante que você saiba isso, que você entenda isso e lide bem com isso, né? Você pega a energia dos números que você traz no seu nome, você traz na sua data de nascimento e usa a seu favor. A maioria das pessoas que fizeram o mapa comigo, elas fizeram depoimento, tanto na pasta aqui da fanpage chamado de feedback, quanto no Instagram, tem depoimentos das pessoas que fizeram numerologia e que fazem outras coisas também. Mas no caso aqui a gente está falando da numerologia, tá? Eu vou começar a falar então um pouco dessa parte do ano de 2020, o que o ano de 2020 representa para a numerologia, né, da gente. Só um instante, deixa eu clicar aqui, pronto. O que o ano de 2020 traz? Que energia que tipo de energia ele fala? E assim, na numerologia pitagórica, a gente sempre soma os números todos, né? Então, na numerologia pitagórica, 2020, a gente somar o 2 e o 2 vai dar 4, né? E na tibetana, a gente tira o 0 e fica com o número 22. De qualquer maneira, na pitagórica, você lê das duas formas, o 22 e o 4, né? E o 22, ele acaba se tornando um número mestre. O que seria o número mestre? Números mestres ou duplos são números de 1 a 100, onde o mesmo algarismo aparece repetido, como o 11, o 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99. Todos esses são números mestres. Então, a partir do momento... Olá Marília, beijo, boa tarde, bem-vinda. Então, toda vez que aparece esses números, antes da gente reduzir a um único algarismo, a gente lê
o significado desses números, né? Eles são muito mais comuns o 11, 22, 33 e 44. De 55 em diante, eles são muito mais difíceis de aparecer, né? E a principal, né, característica desses números mestres é acentuar as qualidades positivas ou negativas do número que possam ser reduzidos. Assim como, por exemplo, o 11, ele acentua muito o aspecto do número 2. O 22, que é o que a gente vai falar hoje, ele acentua demais as características do número 4. O 33, as qualidades do 6 e assim por diante. Ellen Dodge nos ofereceu um bom exemplo. O 22, né, /4, costumas escrever o total separado para uma barra, né, 22 /4, que é para entender que esse 4 veio do 22. Ele possui uma característica ligada ao trabalho e à realização. Né? Pois bem, conta o Elin, né? O grande multimilionário americano de nome Rockefeller tinha a autoexpressão 22, que é o que está regendo esse ano de 2020, né? Antes de ser 4, ele é 22. Então, a autoexpressão do nome Rockefeller, que é o multimilionário lá americano, e quando a economia dos Estados Unidos afundou na década de 1930, ele passou seus bens para o fundo Rockefeller, o Rockefeller Center, né, na época, e ele foi construído para ajudar a cidade de Nova York durante a depressão que teve lá nessa época, né? Oferecendo trabalho para os desempregados. Você pode ver como é forte esse número 4 com relação a trabalho de construção, de fazer as coisas, de trabalho remunerado, tá? Então, essa pessoa que tinha o Rockefeller, né, que tinha essa expressão 22 /4, você pode ver que ele pegou os bens dele, fez uma fundação para oferecer trabalho aos americanos. Assim ele usou a força do 4, que é o trabalho, ampliada pela expressão do número 22, que era do número dele. Né? Os números mestres mais estudados são 11, 22, 33 e 44, como eu falei, né? Eles são inspiradores, criativos, deixando marcas na humanidade, as pessoas que têm esse número mestre. E a partir de 55 já é mais difícil, como eu também já falei. Por isso a gente deve observar, né, quando esses números aparecem no nome, na nossa data de nascimento, para que a gente não perca a força dele, né? Então, como eu falei, né, falando novamente, o ano de 2020 tem uma força muito grande do número 22, que reduzido dá 4, e o número 22 ele amplia muito a força desse 4. Eu vou falar do significado dele e, no caso aí, se vocês tiverem perguntas, vou comentar, né, o que seria uma pessoa que o número desse 22, o nome ou a data de nascimento, e como que a gente lê isso para um ano inteiro de um planeta inteiro, né? O 22 ele é chamado de o construtor do mundo. Veio para construir. As palavras-chave do número 22 é trabalho, construção, otimismo e poder. Então, a gente pode ver que isso já está acontecendo, né? É um ano que vai dar muito trabalho, né? Vai ter uma reconstrução. É como se as coisas estivessem acabado, né? Crise, que é o que a gente falou do Rockefeller ali atrás também. Você pode ver que dentro de uma crise ele teve ideias e ele conseguiu refazer, reconstruir. O 4 tem muito disso, né? De trazer também otimismo, poder, força, tá? O 22, e aí no caso, né, o período também, caracteriza construtor por excelência, tá? Usa seu raciocínio brilhante para transformar em realidade as necessidades. Quer dizer, as pessoas elas estão se ajustando para pegar a realidade, né, transformar a realidade das necessidades dela para fazer de uma outra forma, e a gente está vendo isso acontecer.
né? Ele transforma, né, a realidade de necessidade em impulsos e ambições dos outros, né? Através dos impulsos, das ambições, da necessidade, a gente procura ajustar para transformar num período onde as pessoas consigam refazer as suas vidas. Por isso é considerado altamente, né, intuitivo, o que não é bem verdade, já que ele utiliza seu subconsciente ele utiliza seu subconsciente, sempre orientado pela consciência, para adivinhar o que as pessoas desejam. O que isso significa? Ele usa a consciência, aquilo que você está vendo, para alimentar o intuitivo. Então ele parece ser muito intuitivo. Essa intuição ela vem muito pelo lado do otimismo e do poder, mas não necessariamente ele é intuitivo, porque ele usa muito da consciência. Ele olha para o subconsciente através da consciência. Não é da intuição, não é o sentir que move, né, o mundo. A gente pode ver isso através dos políticos. Eles usam muito aquilo que eles estão vendo, né? Aquilo que a necessidade que é possível ver. É muito em cima do concreto, né? É um número muito em cima do concreto. Ele parece então ser intuitivo, mas essa não é a realidade dele. Se por um lado pode ser desprendido, alicerçando grandes obras sem interesse em tirar proveitos próprios, por outro, pode tornar-se cínico, julgando que os outros têm sempre uma segunda intenção por trás de seus atos. Ou seja, o período, quando ele intensifica, né, as pessoas na ajuda da construção e do trabalho, ele gera uma certa desconfiança, um certo cinismo, um certo julgamento, que as pessoas estão se aproveitando do momento, das coisas que estão acontecendo, para tirar proveito. Então, as pessoas que estão no poder, que elas estão se disponibilizando a ajudar, aquelas que podem mais, não só os políticos, mas aquelas que podem mais, elas têm uma tendência ao julgamento e a ficarem desconfiadas. Por isso que a gente precisa atuar e agir com muita clareza num ano que é regido por esse número. Que as coisas fiquem bem claras, que a gente demonstre isso de uma forma bem preto no branco, para que isso não se reverta contra nós. Né? Então, o ano ele já fala disso, né? É da energia. Aquela pessoa que tem já um perfil assim, isso vai se intensificar. Aquela pessoa que está vivendo um ano pessoal 4, isso vai se intensificar. Aquela pessoa que tem a numerologia muito ligada ao número 4, isso vai se intensificar ainda mais. Porque a gente está pegando um ano de 2020, que dá 22 e dá 4, colocando junto com pessoas que têm uma ligação muito forte, né, do número 4. Então isso fica muito intenso e a gente precisa ter esses cuidados, né, que a gente tá vendo aqui. Essa energia, ela dá também um temor, né? A pessoa que tá muito influenciada por esse número, seja por causa do planeta ou porque tem na numerologia dela, ela teme, né, ser julgada por não aceitar de si próprio menos que a perfeição. Esse número ele exige perfeição, e a pessoa regida por esse número também quer que tudo seja muito bem feito. Eu não posso fazer nada menos do que o perfeito, nada menor. Então é algo que provavelmente as pessoas estão sentindo, vocês que estão aí do outro lado, podem ter percebido essa energia também de se exigir mais, de querer que eu faça mais. E aí, num período onde as pessoas estão presas, confinadas, imagina você passar por essas características de querer trabalhar muito, de querer construir, de poder, de fazer coisas e você não poder. Isso gera uma energia de algo parado, né? E o que pode acontecer? Pode criar conflito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Da gente não criar conflitos por conta de uma necessidade que a própria numerologia traz pra gente, que é a necessidade da movimentação,
de construir, de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem, mas não posso, estou confinado, quero manter o meu trabalho, né? Então é complicado a gente lidar com isso. Eu estou vendo aqui que tem algo grande, eu não consigo ler tudo. Daqui a pouco eu leio e respondo o que a pessoa está me pedindo aqui. Vamos continuar em cima das características positivas desse número 4. Vamos ver se vocês se encaixam dentro do positivo, e daqui a pouco eu falo da energia, né, negativa disso. Vamos lá, características positivas: é um espírito empreendedor, eu quero realizar, eu quero fazer. É um raciocínio lógico, apurado, não está dentro do intuitivo, não está dentro daquilo que eu estou sentindo, mas é muito objetivo, muito lógico, tá? É um número que ele traz, é uma energia que traz lealdade, traz perspicácia, otimismo e também a generosidade. Então, dentro do positivo, se você está lidando bem com a energia do 22, do 4, você pode ver que essas características elas estão mais intensas. Num período de confinamento, a gente está muito mais sujeito à parte negativa do número, que seria o quê? Cinismo, vaidade exagerada, pessimismo, não conclusão de seus projetos e um complexo enorme de inferioridade, né? Então vamos ter cuidado para a gente não ser cínico, né? Para não exacerbar o cinismo. E aí eu não estou dizendo que é uma característica sua ou nossa, mas a gente está sujeito a viver a parte negativa, dependendo do que está acontecendo à nossa volta, dependendo com o que eu estou lidando, com o que eu estou fazendo. Então eu posso lidar com o meu ou com a das pessoas, e se vocês estão lidando com pessoas dentro desse negativo, vocês vão entender por quê e vão ter um pouco mais, né, de paciência com as pessoas que estão cínicas, né? Aquela pessoa que está sendo muito vaidosa, a gente vê isso em algumas redes sociais, né? A pessoa muito preocupada em se vestir, em querer estar nos lugares, em mostrar uma bebida cara, alguma coisa nisso. Então é uma característica negativa que o período pode trazer e exacerbar, né? Pessimismo, as pessoas não acreditarem em nada, acharem que isso não vai passar, que é algo que é um castigo, né? Algumas pessoas escrevem, né, falando que é um castigo de Deus, aquelas pessoas mais religiosas, e eu costumo sempre responder que não, né? Deus é misericordioso. Você que tem filhos, se seus filhos não fazem alguma coisa que vocês não gostam, que vocês acham errado, vocês vão dar um castigo enorme para eles, né? Vocês vão colocar eles num castigo sem fim, alguma coisa que seja altamente torturante. Não vão, ninguém vai fazer isso, porque Deus faria isso com você, né? Então, a outra característica negativa, né, que aí eu estou repetindo, é não conseguir concluir os projetos, iniciar coisas e não conseguir acabar, perder o foco. Eu estava fazendo 2 ou 3 coisas, né? Eu sempre consegui fazer, agora não consigo, eu começo uma, não acabo, não tenho foco. Então é legal que a gente preste atenção nisso na gente e nas pessoas em volta para manter o foco, para prestar atenção, para não se dispersar, porque o negativo está muito em cima disso. E o outro, né, que eu falei agora há pouco, o complexo de inferioridade, a gente levar as coisas muito para o pessoal e achar que as outras pessoas têm as coisas melhores, fazem melhor, sabem lidar melhor com tudo, e comigo não é assim. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter e que a gente precisa lidar nas outras pessoas. Agora, vocês que estão assistindo agora, o vídeo vou salvar, né? As outras pessoas vão poder assistir mais tarde, mas tenham cuidado com isso, né? Com essa negatividade. Vamos entender no outro e passar o vídeo adiante para as pessoas que vocês acham que estejam precisando ouvir ou lidar melhor com essas características, para elas ver que é um período que vai passar, é algo que
O ano que vem entra uma outra energia, a gente juntou essa energia desse 4 com o confinamento, né? O que eu costumo falar muito nesse período de confinamento, que as pessoas me perguntam muito, né? Por que é tão difícil, é tão complicado? Geralmente as pessoas que eu faço atendimento são pessoas que estão bem, elas estão tranquilas, mas em volta a família está dando muito problema, está dando muito, as pessoas estão surtando. O que acontece? Em 2012 a gente entrou numa nova era. A gente teve um certo período para modificar o nosso olhar de vida, a maneira da gente lidar com os nossos problemas, o olhar para dentro. Só que o olhar para dentro dá um certo trabalho. Eu preciso modificar o meu direcionamento de vida e eu tenho um certo trabalho nisso. Então o que eu faço? Deixo para depois, não vou fazer nesse momento, não vou fazer agora, me distraio, uso o que eu chamo, né, de vícios, os vícios para me distrair de mim, que é, por exemplo, a pessoa que tem dinheiro viaja e não precisa pensar, ou compra, ou fica o tempo todo nas redes sociais se distraindo com aquilo. Tudo aquilo que a gente faz demais eu chamo dos nossos vícios. E isso tira a atenção que eu deveria dar a mim. E quando eu faço isso, eu não cresço, eu não evoluo, eu deixo, né, os meus defeitos tomarem conta da minha vida. E a gente teve esse período de 2012 e agora a gente teve esse chamado, né, de que estou confinado, eu sou obrigado a olhar para mim, obrigado a olhar a forma como eu olho para o mundo, como eu olho para as negatividades e como eu lido com isso. E o que acontece? Muitas pessoas estão colocando muito para fora o negativo delas, aquilo que eu deveria ter trabalhado em mim e eu não fiz, e estou colocando para fora. E você imagina isso em locais confinados, famílias inteiras confinadas dentro de uma mesma casa, tendo o mesmo tipo de atitude, jogando a sua própria negatividade para fora, um com os outros. Então se tornou um período extremamente difícil de se lidar, né? Por isso que em alguns vídeos que eu já fiz eu falo, essa época do coronavírus vai passar. Dentro dos estudos que eu fiz sobre isso, tá? Estudos sérios, de pessoas sérias, eu tive, né, um entendimento através desses estudos de que foi um estudo feito na China, eles estavam estudando o vírus e não foi de propósito, não é uma arma química, não foi feita para destruir o mundo, né, nem ninguém, foi apenas um descuido e eles não tiveram cuidado em estudar esse vírus e isso foi se espalhando. E aí a gente está vendo isso que a gente está vendo no mundo, né? No mundo, um planeta inteiro de várias pessoas tendo o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de medo de pegar a doença, o medo de morrer, o medo da família pegar, depois o medo de eu não ter emprego, de eu não conseguir trabalhar, de eu não poder me sustentar, de eu não ter mais dinheiro. Então você imagina várias pessoas tendo o mesmo medo. O que acontece? Desce a frequência e você fica suscetível às negatividades que esse medo alimenta, né? Dentro dos estudos que eu fiz, esse vírus foi chamado o vírus do medo, né? Você vai ser muito mais atingido por ele pelo medo do que pelas outras formas. É claro que tem a forma física, isso é concreto, está acontecendo, os hospitais estão cheios, mas o medo, tudo aquilo que a gente foca, a gente atrai. Se você tem muito medo, você foca muito no medo, a tendência é que você atraia. Se você não atrair esse vírus, você vai atrair outras doenças físicas, porque se o seu emocional não está equilibrado, sua frequência está baixa, você vai atrair várias coisas físicas. O nosso físico, ele demonstra que as nossas emoções estão desequilibradas e a gente precisa
arrumar. Eu vi que alguém aqui agradeceu pela receita dos florais, por nada, está disponível ainda. Se algum de vocês precisarem da receita, eu disponibilizei uma receita de floral gratuita para esse período, para todos esses sentimentos que que as pessoas estão tendo nesse momento. O floral de Saint Germain ajuda a combater. Existem vários outros florais, eu uso o de Saint Germain. Tem uma psicóloga que eu conheço, fez um estudo em cima dos florais de Saint Germain. Ela mediu a frequência através de aparelhos da mente, com e sem os florais, e ela atestou que esses florais de Saint Germain elevam a frequência das pessoas. Então, quem puder usar essa ferramenta, ela é muito boa, ela ajuda muito, né? As doenças emocionais, sim, elas começam nas emoções e elas vão acabar no físico. Toda doença física, toda dor, ela tem um fundo emocional. Eu não estou cuidando bem do que eu sinto, das minhas emoções, isso vai acabar de alguma forma no físico. E aí existem várias ferramentas para você lidar com isso, né? Energeticamente, como eu falei, os florais, todo esse trabalho, né, que eu escolhi para fazer, como o reiki, a mesa radiônica, tudo isso eleva a frequência, mexe nas emoções. É claro que o trabalho interno, da modificação de como eu olho para o mundo, de como eu lido com os problemas que eu tenho, são necessários para a evolução. Não adianta você ficar só na parte energética e não trabalhar a sua melhora. A gente está aqui para evoluir, para melhorar. E as sombras, né, as pressões, essas coisas que acontecem na vida da gente, elas só existem para empurrar a gente para a luz, para empurrar para a evolução. Porque se a pessoa ela tem dinheiro, ela tem bom relacionamento, ela tem saúde, ela tem paz, para que ela vai mudar? Ela fica na zona de conforto e ela não procura melhora de nenhum tipo. Então essas pressões, elas existem para empurrar a gente para melhora, para impulsionar a gente para ir adiante, né? E como eu falei, a numerologia é excelente para autoconhecimento. A pessoa que se entende o que eu trago de bom e o que eu vim aprender, e exercito isso que eu vim aprender, eu ganho toda a totalidade da positividade dessa numerologia, que é o meu potencial. Então é também uma ferramenta maravilhosa. Eu abro aqui agora um espaço para, se as pessoas tiverem perguntas, quiserem perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa. Antes de eu encerrar a live, né, eu vou ver se eu consigo ver aqui as perguntas feitas. Eu agradeço aí a todo mundo que entrou, que participou, que está assistindo. Eu agradeço também todas as pessoas, né, que interagem comigo nas redes sociais, que estão sempre mandando mensagens de agradecimento, estão fazendo seus depoimentos em que parte da vida delas melhorou em alguma coisa. As coisas que eu coloco, né, tem sempre um intuito de melhorar a vida das pessoas, de subir a frequência, das pessoas ficarem bem. Às vezes são textos que puxam um pouco a orelha da gente, para que a gente preste mais atenção na forma que a gente está pensando e agindo, mas o intuito é sempre um único intuito, é sempre o mesmo, é de expansão da consciência, para que as pessoas melhorem, para que as pessoas fiquem bem, para que as pessoas consigam estarem tranquilas, né, dentro da própria evolução. Olha, François Silva, o seguinte, como eu falei no início, através do seu nome completo e através da sua data de nascimento, é feito um cálculo para você saber da sua numerologia e aparecem 14 respostas. Então a gente não é apenas um único número. Se você quer saber o seu caminho de vida, você faz o seguinte, você calcula toda a sua data de nascimento que você encontra, e aí você reduz a um único número e você vai saber o seu caminho de destino em cima de que número está. Né? Então,
importante, né, a gente saber. Quando eu faço um trabalho, né, com a mesa radiônica, a pessoa quer fazer uma sessão de mesa radiônica, geralmente eu olho pelo menos esse número para saber se a pessoa está dentro do caminho de destino dela. Se for uma pessoa que o número der 22 ou der um outro número que reduz a 4, tem todas essas características que eu falei aqui. A pessoa veio para trabalhar muito, ela consegue construir coisas, ela tem uma necessidade imensa de trabalho. Uma pessoa que tem um caminho de vida 4 e que ela não trabalha, com certeza é uma pessoa triste, com certeza é uma pessoa que vai muito pela negatividade. Uma pessoa do 4, ela tem a necessidade muito grande de fazer alguma coisa, de trabalhar. É uma pessoa que tem um potencial tão grande de trabalho que uma pessoa sem 4, ela trabalha 8 horas por dia e fica cansada. E uma pessoa do 4, ela trabalha 12, 14 horas por dia feliz. Françoise, você está dizendo que o seu número deu 9. O 9 é um número extremamente de espiritualidade. Quer ver? Quem tem o número 9 nas fixas e o número de caminho de vida é fixo, a numerologia diz que você não precisa fazer trabalhos voluntários, mas aí a pessoa pergunta, mas como assim? Não preciso fazer trabalho voluntário? É um número de espiritualidade? Não precisa, saber por quê? Uma pessoa do 9 tem sempre alguém batendo na sua porta pedindo ajuda, e quem é do 9 não nega ajuda, tá sempre dando conselho, ajudando. Pode ser uma pessoa que um dia antes fez algo ruim para você, no dia seguinte bate na sua porta pedindo ajuda, você vai abrir a porta, você vai ajudar. Esse é o 9. O 9 também traz um pouco de introspecção, é uma pessoa mais voltada para dentro, né? É uma pessoa que, se a gente fosse olhar pelo tarô, é um estudo leve, né? Eu não me aprofundo nisso, é a carta do ermitão. Então aquela pessoa que tem muita sabedoria, aquela pessoa que entende muito a humanidade, as coisas, é como se fosse um espírito velho. Por isso que as pessoas estão sempre pedindo conselho. Então, Françoise, seu número de caminho de vida deu 9, você somou tudo e deu 9, você tem essas características e mais outras, né, que a gente pode aprofundar dentro da numerologia. É um número bom. A numerologia ainda diz que a pessoa do 9, esse número ele é tão forte, que se uma pessoa do 9, ela tá positiva, ela passa num jardim, é uma metáfora, tá? Ela passa num jardim, o jardim floresce, dá flores, tudo que tá ali fica maravilhoso. Uma pessoa do 9, no negativo, ela passa nesse jardim, tudo que tem ali vai morrer e nunca mais vai crescer nada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a pessoa que tem 9 tem que estar sempre lidando com a espiritualidade, tá? A Rosa Cristal está dizendo que o dela deu 11. O 11 também é um número mestre, tá? É um número que ele vira depois o número 2. Ele é um número de espiritualidade também. E o 11 ele é o comandante, porque todo número de espiritualidade ele serve para limpar o mundo. Toda pessoa que tem número de espiritualidade, como o 9, que eu falei da Françoise, e você que tem 11, aonde as pessoas que têm esse número vão, elas limpam os objetos, a casa, as pessoas. Então a necessidade delas estarem também se limpando é muito grande. Só que o 11, ele é o comandante disso. Ele é o número que mais atrai as negatividades, mais limpa os lugares. Se você não cuida da sua espiritualidade, o perigo é de você se tornar uma pessoa negativa também. Entendeu? A pessoa que não faz nada. E quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de algo que te conecte com o seu eu superior. Pode ser através da religião, mas não necessariamente precise ser. Quando você se conecta com o seu eu superior, quando você se limpa, você se regenera e você está apto de novo a continuar o seu trabalho, que é o de limpeza energética do mundo. O Brasil, ele é considerado um país de alta espiritualidade. Por quê? Porque 90% dos brasileiros têm número de espiritualidade em algum lugar do mapa, ou na fixa, ou nos números ciclos que entram e que saem. Então, em algum momento ele vai passar por isso.
entendeu? Mas quem tem ele na fixa, como é o caso da Françoise e da Rosa, né, é para a vida toda, é uma necessidade muito grande. O 11, além de ser isso tudo que eu falei, de espiritualidade, ele é 2, ele é um número de parceria, é aquela pessoa que está sempre pronta a ser parceiro, precisou dela, ela está lá, ela é uma pessoa de união, de flexibilidade. E aí, se você que tem o 11, que vira 2, você não está tendo união, não está tendo flexibilidade, você negativou o número, você precisa resgatar, e aí você vê a importância da numerologia, né? Porque dentro das características que eu preciso exercitar, e se eu for para o lado negativo, tudo aquilo que o número me traz de bom, de positivo, como o 2, que a gente está falando agora, que é a união, a flexibilidade, a concessão, eu começo a exercitar o justo contrário. Eu não sou unida, não concedo nada, eu não sou parceiro, e isso eu negativei esse número, e aí, como eu falei no início, um número negativo, o outro, fica perigoso, fica complicado de lidar, né? E sim, o 2 é um número que é um número que eu chamo assim de altamente de união e parceria, e também pode causar, né, um pouco de depressão, como você foi ali, você pode se deprimir, ficar triste. O 2, o 6 faz isso, o 9, se você tem ele em mais quantidades, e você aí no mapa que tem muitos 6, 9, o 2, você se torna, a tendência é você se tornar uma pessoa melancólica, deprimida, entendeu? Mas se você exercita bem isso, você sabe. A Marilda está perguntando qual é o meu número de caminho de vida. O meu número de caminho de vida é o número 1. O número 1 é um número que ele traz liderança, ele abre caminho e ele concretiza coisas, né? Eu sou do signo de Touro, que já é uma coisa de concretizar, fazer com que as coisas aconteçam, né? E o 1, ele também tem essa característica de liderar, de abrir caminho, de ser o primeiro, né? Para vocês que leram um pouco sobre os raios, né? Eu andei publicando sobre isso, tem o meu blog que tem sobre isso. O 1 está ligado ao primeiro raio, que é o raio azul. Então todas essas características que tem do raio, do número 1, são muito fortes em mim, porque o 1 ele não é só o meu caminho de vida, ele aparece em outros pontos. Então isso é muito forte, tá? Em mim. Ele é muito recorrente. Tá? Então, o que faz de mim uma pessoa muito objetiva, tudo aquilo que eu lido, que eu escolho como ferramenta para o meu trabalho, e é assim na minha vida também, eu gosto que aquilo tenha objetividade e que faça efeito. Né? Se é algo que eu não estou vendo funcionar, eu não estou vendo fazer efeito na vida das pessoas, eu descarto. Então, primeiro, todas as ferramentas que eu uso eu testo comigo, eu uso para mim, e em seguida eu uso nas pessoas, e aquilo tem que ter efeito, tem que ter objetividade. Isso é muito do número 1. Tudo aquilo que não é objetivo, que não se concretiza, é totalmente descartado por esse número, né? É um excelente número para quem lida, né, com liderança, né? Se for trabalhar numa empresa, como eu trabalhei, né? É líder daquilo que faz, comanda onde está, né, o seu próprio trabalho, e é uma característica assim bem forte, né? E dentro quando eu mudei de trabalho, quando eu passei para essa parte, né, holística, depois de foi uma vivência mística que eu passei. Foi algo que aconteceu, um dia eu conto para vocês, né? Foi uma coisa bem interessante, bem pontual no final de transição, e engraçado que foi bem de 2012 para 2013, eu não tinha nenhuma ideia dessas de transição de planeta, de nova era, de nada disso.
E aí essa vivência, ela foi bem interessante, onde me apontou para ir para esse caminho que eu tenho hoje. Mas tem que funcionar, tem que ser objetivo, tem que elevar as pessoas. É um caminho dentro da espiritualidade. A numerologia, ela também aponta algumas técnicas, como algumas pessoas têm a técnica grande amor, então em determinada idade elas vão encontrar alguém. Tem a outra técnica que fala de legado. Legado é se você estiver na profissão correta, você deixa alguma coisa para o mundo, né? E isso aparece na minha numerologia. A partir do momento que eu entro na profissão correta, e aí hoje eu nunca estive, eu entrei nisso ali na transição de 2012 para cá. E aí depois a numerologia fala que são 7 anos de limpeza, e depois você tem acesso a alguma informação, alguma coisa que você vai deixar para o mundo, né? E como o meu é dentro da espiritualidade, isso provavelmente vai acabar acontecendo em algum momento, né? Alguma pergunta a mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou feliz aqui que tem algumas pessoas, que vocês estão, né, interagindo comigo. A Rosa Cristal está perguntando pela numerologia qual é a carta deste ano. Se eu não estudo muito isso não, tá? O tarô eu uso um pouco para comparar com a numerologia, mas se eu não me engano, o número 4 é o número do imperador, é um número de comando, é um número de trabalho. Ele parece muito com tudo isso que eu falei do número 4, tá? O tarô, então, a carta 4 é uma carta também de fazer as coisas acontecerem, de muito trabalho também, mas não é a minha praia, né, falar de tarô, porque não que eu não goste, que eu gosto, mas eu não me aprofundei nisso, né? E aí para o número 1 a gente gosta de falar e de passar adiante aquilo que conhece, aquilo que sabe, né? O meu último estudo foi para a parte de hipnose clínica, porque eu percebi que a gente consegue virar algumas chaves muito rápido, né? Eu já testei, eu já fechei pacote com algumas pessoas. Ela deita ali na maca, faz a hipnose e acorda com aquele problema resolvido. Foi surpreendente. Dentro dos estudos já era dito que era assim, mas você vê isso acontecer, é extremamente surpreendente. Uma crença limitante que você tem, eu não nasci para ser feliz, todo mundo tem tudo de bom e eu não, ter relacionamento não é para mim, isso é crença, isso você tira imediatamente dentro da hipnose clínica. Tem vídeos de hipnose clínica, eu prometi fazer outros, vou fazer, só que dentro dessa coisa do confinamento eu estou dando prioridade para falar de outros assuntos, mas eu vou falar mais disso, né? Oi Rita, tudo bem? Boa tarde para você também. Estou aproveitando que hoje é feriado, tá todo mundo, né, em casa, algumas pessoas, o pessoal da saúde não tem muito isso, né? Mas para a gente poder aprofundar mais nesse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido a energia do 4, qual é a influência que elas têm na vida de vocês, esse ano todo, né? Os cuidados que a gente tem que ter com essa energia durante esse período de confinamento. O confinamento vai passar e essa energia vai continuar até o ano que vem. Também tem a ver com o ano do Sol, e aí isso também tem vídeo, vocês olhem lá aqui na fanpage ou lá no Instagram, eu falo também sobre isso, né? Logo no início do ano eu falei do ano do Sol que ia trazer as verdades, né? Tudo aquilo que está obscuro, as máscaras iriam cair, porque o Sol ilumina tudo, né? E ele vem com tanta força que não fica nem a sombra, né? Então é um ano também da gente ver as coisas, ver quem é quem, e vamos saber lidar com isso, né? Cada um tem o seu momento de melhora, cada um tem o seu momento de evolução a seu tempo. Tem aqueles espíritos mais adolescentes que vieram poucas vezes para o mundo, tem outros que já vieram muito mais vezes, então eles têm uma evolução num outro patamar, mas isso não quer dizer que é mais, o que é menos, o que é melhor, o que é pior, porque mesmo esses mais antigos, eles também cometeram os seus erros quando eles foram jovens. Então a gente precisa lidar com paciência, com compreensão, com misericórdia, para saber lidar, né, com tudo isso.
tem aqui, deixa eu ver. Olha, a Célia está perguntando se a hipnose ela ajuda a libertar do tabaco. Olha, os vícios, eles são mais difíceis, porque tem vários gatilhos. Então a hipnose, ela precisa trabalhar o vício e os gatilhos. O que são os gatilhos? Por exemplo, você faz uma hipnose para o tabaco, ok? Aquilo já começa a fazer efeito, mas toda vez, por exemplo, que eu tomo um café, eu fumava, então eu tenho que fazer uma hipnose para a hora do café. Toda vez que eu saio do trabalho, estou indo embora, eu fumo, é um gatilho, entendeu? Então os vícios, eles dão um pouquinho mais de trabalho. As crenças, elas são resolvidas imediatamente, a pessoa levanta dali com aquilo resolvido. Os vícios têm um pouquinho mais de tempo, né? E, por exemplo, tem gente que quer para emagrecer. Eu tenho uma pessoa que vai fazer um vídeo, vocês vão poder ver, que funcionou imediatamente. É claro que não é mágica, gente. A gente precisa, quer emagrecer, ir no nutricionista, fazer o exercício físico, a gente vai mexer naquela necessidade de comer toda hora por conta da ansiedade, tá? Mas a hipnose, ela não descarta a medicina, né? Por exemplo, você pode fazer uma hipnose para dor. Né? Essa semana mesmo, não é nem uma hipnose, é um exercício que eu fiz. Eu tive que fazer uma limpeza de ambiente, a pessoa estava com dor nas costas, a gente fez um exercício, cadê a dor? Passou. Mas, gente, dor é uma inflamação. A hipnose não tira a inflamação, a dor vai voltar. Entendeu? Então ela precisa tomar o remédio, tratar a inflamação, que aí sim. Agora, se é crença, se é algo emocional, a hipnose resolve imediatamente, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui, o que mais me escreveram para eu fazer mais live. Sim, vou fazer. A voz é curadora, obrigado. Fico feliz que vocês estejam, né, gostando, que isso faça efeito, né, para vocês. Tem umas perguntas mais antigas que eu não consigo ver. Deixa eu ver por aqui, que aí eu respondo para vocês. A Leia começou a fazer um curso de alinhamento dos chakras através de música, terapia online. Ontem também, durante a aula, a professora pediu para escrever para ela os chakras que estavam sentindo. Sim, a musicoterapia, ela é muito boa, né? Eu gosto de passar, quando as pessoas me pedem, solfégio. Solfégios é um estudo que apareceu, que foi comprovado pelos gregorianos. Né? Eles aumentam a frequência da gente. Então, durante o atendimento, eu uso. Agora, se vocês prestarem atenção, tá tocando. É um solfégio de 528 Hz. Tá elevando a energia de quem tá ouvindo a live. Ela é bem sutil, bem tranquila. Quer ver? Eu vou aumentar um pouquinho para vocês terem ideia. Ó. Esse barulhinho é de uma frequência alta, eleva a frequência. Em todos os meus atendimentos eu uso isso, e as pessoas que me pedem eu passo, porque cada frequência ela ajuda num ponto, num campo de vida. Então as pessoas que me pedem, eu costumo passar os solfégios para e ali tem escrito para que serve e qual que você quer usar. Aqui a Francisca Reis agradecendo, obrigado. Carlos Federico tá falando aqui que é aprovadíssimo os resultados da hipnose. Ele é uma das pessoas que fez e que vai fazer um vídeo para mim, para vocês verem. Ele pode comprovar a eficácia disso, que é imediata, é na hora, tá? A outra pessoa que fez, também fez para emagrecimento. Eu fecho o pacote de 5 sessões, mas, por exemplo, essa do emagrecimento, a gente fez uma, na segunda ela já queria passar para outra coisa, porque já tinha emagrecido e viu que ia continuar emagrecendo. Então vamos aproveitar essas sessões para a gente tratar outras questões e outras coisas, e foi muito importante, foi muito interessante o que aconteceu com ela, né? Foi muito dentro. Eu vou contar aqui para vocês esse acontecimento, tá? Dentro da hipnose, você faz uma ida para o futuro, porque você reprograma a mente, você tira as crenças limitantes, você tira aquilo que está te fazendo mal e você reprograma dentro daquilo que você quer. Eu quero estudar mais, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero acabar com X dor, ou
as minhas crenças que estão limitantes estão me limitando e tudo mais. E você faz algo que te leva para o futuro, para você ver se aquela programação funcionou. E com essa pessoa do emagrecimento, ela não conseguia ver, né? Ela não conseguia ver futuro nenhum. Ela como se ela tivesse num vácuo. E ali eu percebi imediatamente que ela estava com medo. E provavelmente esse medo dela não conseguir ver nada de futuro nenhum é porque ela tinha uma programação de que ia morrer cedo. E essa foi uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela nunca me falou isso. Então, fechamos aquela sessão, fui conversar com ela e aí ela confessou, sim, eu sempre achei que fosse morrer cedo, que eu não vou viver muito e é uma coisa que tem me incomodado, é algo que está muito recorrente na minha vida. Agora eu tive 2 filhas, eu quero cuidar bem das minhas filhas, quero vê-las crescer e isso está tomando o meu tempo, né? Quer dizer, ela tinha uma crença que, quando instalada no nosso subconsciente, faz com que aquilo aconteça. Então, na próxima sessão, a gente parou aquilo que a gente estava tratando e focou nisso, refez essa programação. Ela não tem mais esse medo recorrente de que não vou viver muito. E isso, o que acontece na vida da pessoa? Tira aquela programação. Provavelmente era uma pessoa que poderia vir a morrer cedo, não por destino, mas por uma programação que estava dentro da mente dela, por um medo, provavelmente, que pode ter acontecido alguma coisa lá atrás, na infância, né? Eu evito regressão, eu não acho necessário, só se for necessário, porque na regressão você sofre, você traz aquele problema de volta. Então, se a gente puder evitar, eu acho melhor. A gente não precisou lá para reprogramar. E o feedback que ela me deu é que, porque assim, ela tinha muitos medos, né? Ela era voltada para muitos medos por causa desse medo. Então, ela achava que toda hora ia ter um assalto, que alguém ia roubar as filhas, que alguém ia matar as filhas, muitas coisas ruins por causa dessa programação. Ela falou que isso acabou. E dentro da hipnose, você também faz âncoras. O que é a âncora? É um gesto que você faz de segurar uma mão ou de colocar a mão no peito que volta aquela sensação de coragem, como no caso dessa pessoa foi para isso. Como você pode fazer uma âncora para não ter vontade de comer, para não ter vontade de fumar, para acreditar muito em si, entendeu? Então, isso é importante a gente instalar essas âncoras. Essas âncoras vai ajudar muitas pessoas. Aqui, a Ceissa Santos. Está em Portugal. Célia, né? Eu, por enquanto, estou fazendo essa coisa da hipnose presencialmente. Já tem gente me pedindo para fazer online, porque eu tenho muitos clientes online. É possível fazer. A única coisa que é desaconselhável no online, em fazer uma hipnose online, é, por exemplo, você faz uma regressão e aí a pessoa lembra o que causou aquele problema e cai a conexão, né? A hipnose, ela não chega a ser profunda que te apague. A pessoa vai entender que a ligação caiu, ela tem que refazer isso, só que o sofrimento que ela está naquele momento, ela precisa que a gente tire ela daquilo. Então, o risco se você for fazer uma regressão, a conexão não está boa e a conexão cair. Mas, por exemplo, para mexer em crenças, não tem esse problema, porque a pessoa não sofre. Se cair a conexão, ela retoma, porque o que é a hipnose? Ela altera o estado de consciência. Você relaxa um pouco. Quando você começa a relaxar, você já altera o estado de consciência. Fica mais fácil de você desinstalar do seu subconsciente aquilo que te limita e você instalar outra coisa. Mas a pessoa não apaga, ela não dorme profundamente, até porque eu preciso interagir, eu preciso que ela fale comigo, eu preciso que ela responda. Na hora da instalação das âncoras, eu preciso que ela faça gestos. Então a pessoa está ali, ela está interagindo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Aquela pessoa, ela se permite entrar naquele estado profundo para retirar o lixo e colocar as coisas que vão progredir a vida dessa pessoa, né? E o interessante, o que me apaixona na hipnose é que é uma coisa rápida, é imediata, né? A pessoa vê e sente o resultado na hora. Isso é muito bom
A minha numerologia, para quem perguntou lá atrás, é um gosta de objetividade e de resultado. Então imagina como eu fico feliz quando eu vejo o resultado imediato da pessoa, né? Célia, se tiver que fazer regressão, é desaconselhável por causa disso. A Leia quer vir ao Rio para fazer hipnose. Leia, caminhos abertos, tá? O Rio de Janeiro está aqui, eu estou aqui, eu tenho uma sala na Barra da Tijuca onde eu faço os meus atendimentos, né? Eu fui crescendo dentro desse meu trabalho. Em 2012 eu trabalhava lá numa empresa que trabalhava com números, com administração, e a minha vida, depois daquilo que eu falei, daquela vivência mística, que uma hora eu conto para vocês, mudou completamente. Mudou, é outra pessoa, né? Então eu montei, a princípio eu atendia num consultório onde eu alugava por hora. Tive uma notícia triste agora há pouco, porque um bairro do Rio de Janeiro, que se chama o bairro da Tijuca, onde eu fazia os meus atendimentos, né, onde eu sublocava uma sala, porque a minha sala não é perto da zona sul do Rio, e aí as pessoas da zona sul do Rio iam para esse bairro onde eu sublocava uma sala. Era uma ONG que vivia de doações, eles acabaram de me informar agora, tem 1 hora e pouco, 2 horas, que fechou, que devido à pandemia eles não vão poder manter as salas abertas e tudo mais. Isso me deixou triste, né, porque além de limitar o local, são várias pessoas onde eu interagia por vários anos que perderam o emprego, que estão desempregadas e tudo mais. Então é um pouco triste. A Rosa está perguntando se é importante mudar o nome. Depende do que você faz e depende do que o seu nome traz e o que você quer, entendeu? Eu mudei o meu nome porque o meu sobrenome Bernardelli, ele é um número mestre. Eu acabei de falar tudo sobre os números mestres. Ele é um número mestre 55. Eu achava que era um desperdício eu não usar, porque o 55 ele é cura, ele traz cura para as pessoas e eu trabalho com isso. Então eu desperdiçar esse nome não dá. Quando eu fiz o estudo e eu vi, e é um sobrenome que tem na minha família, mas eu não tinha no meu registro, eu mudei imediatamente. Eu passei a usar o Bernardelli, tá? Por conta do número 55. É claro que o Adriano Bernardelli dá uma outra numerologia, mas eu não descarto o 55 do Bernardelli. Tá? Então, dependendo do que você quer intensificar na sua vida, se é trabalho, se é cura, se é um relacionamento, se é mais dinheiro, você pode fazer uma transição de nome. Mas para a numerologia, o que mais tem peso é o nome que você foi registrado, mesmo que você mude de nome depois. Por exemplo, uma pessoa que casou, mudou o nome. Para a numerologia é o nome de batismo, de registro. O nome de casado não, ele vai fazer, ele tem um certo peso, mas não o peso do nome de registro. Entendeu? Então, por exemplo, se uma pessoa foi registrada e escreveram errado o nome e depois consertou, na hora de estudar a numerologia eu vou pegar o errado, porque você foi registrado com aquele número. É ele que tem peso para o resto da sua vida. Por algum motivo ele foi, vamos supor, né, errado. Então, o meu nome, ele tem um peso energético e eu intensifico muito essa coisa do Bernardelli, porque quando eu escrevo eu lembro disso, porque é a gente que dá poder para as coisas, é aquilo que a gente acredita, né? Então se eu sei que é um número mestre de cura, eu intensifico toda vez que eu escrevo esse nome, eu lembro disso e eu jogo essa energia. Isso também é muito importante. O Carlos Frederico está perguntando... Sim, as âncoras são muito importantes e ajudam no momento das atitudes, porque a âncora, quando você está com o estado alterado, você faz um gesto e aí você sente aquele empoderamento. Então você vai usando no seu dia a dia aquele empoderamento. Você usa algumas vezes a âncora para te empoderar no sentido de lembrar as coisas, eu fico muito triste de sentir uma alegria, uma felicidade, estou começando a ficar triste, eu tenho uma âncora de felicidade que é juntar as mãos, eu sinto aquilo de novo.
E aí a gente exercita essa âncora por várias vezes, durante 2, 3 vezes ao dia por um tempo, e depois só em pensar na âncora, em pensar na felicidade eu já sinto, entendeu? Então é algo que a gente precisa exercitar muito para manter na nossa vida, e depois ela se torna automática, né? Mas a gente começa com um gesto e com dentro do estado alterado da consciência que é a hipnose. Maria Clemente, está querendo saber da sua numerologia? Entre em contato comigo pelo Message ou pelo WhatsApp, porque aí eu te passo tudo, tá bom? A numerologia eu te passo o valor, te passo por onde que você pode fazer. Ela é feita, como eu falei, é um atendimento online e está sendo gravado. Depois eu mando o áudio, porque são muitas informações para a pessoa lembrar, tá? E a parte de previsão, que não é adivinhação, dentro do mês, todo mês a gente tem uma regência de um número, o que eu preciso exercitar para ter um mês bom, isso eu mando por escrito, porque fica ruim você ler num áudio, aonde está o mês de janeiro, agora onde está o fevereiro, eu quero ver, né, e aí você procurar no áudio é ruim, então essa parte eu mando por escrito. Não faço mais mapa todo escrito, porque me dá muito trabalho. Eu levava em média 6 a 8 horas para fazer e devido ao meu trabalho eu não tenho mais esse tempo. Então eu faço o meu atendimento em 1 hora, eu falo tudo o que é preciso e a parte que é escrita eu mando, e aí eu não perco esse tempo, eu consigo fazer tudo, porque eu ia ter que escolher entre os atendimentos e a numerologia, e aí eu usei essa questão. O número da casa, sim, você pode mudar o número da casa conforme a sua intenção. Por exemplo, como eu falei do número 4, se o número da casa soma 4, é uma casa que a pessoa vai trabalhar o tempo todo. Ninguém para dentro dessa casa de limpar, de esfregar, de arrumar o que fazer. Não tem descanso dentro de uma casa 4. Então, não é um número ideal para uma casa. E a gente muda como? Escrevendo a lápis do lado. Eu quero uma casa onde as pessoas se deem, né? A família, as pessoas, mora muita gente. Então, o ideal seria o quê? O número 6, então se a casa ela já soma 4, você vai colocar um número 2, vai somar 6, vai ficar uma casa ideal para a família, para ter paz, para ter harmonia. Entendeu? Uma casa, por exemplo, que some o número 3, é uma casa que as pessoas falam o tempo todo, estão o tempo todo falando. Françoise, a sua casa é 9, quer dizer, ali é uma casa que não dá para ter barulho, é uma casa que se vai fazer festa, dá problema, porque o 9 é um número de espiritualidade. Se você dentro dessa casa, você usar para meditar, para fazer pedidos, para fazer orações, a casa 9 é ótima. Agora, se precisa trabalhar dentro de uma casa 9, não é bom, tá? Porque aí é dentro da espiritualidade, para trabalho não é legal. Mas para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir em paz, para a pessoa conseguir ficar introspectiva, o número 9 numa casa é maravilhoso. Maria Clemente, a sua casa dá 34, a soma dá 7, também é um número de espiritualidade. É uma casa que aí as pessoas elas estão muito voltadas para leitura, para estudo, é uma espiritualidade de mais estudo, e esse número ele é um número crítico, é um número que costuma assim a pessoa julgar, né? Eu não quero conviver, é um número que não quer conviver com muitas pessoas. Se você coloca muita gente dentro de uma casa 7, não funciona, tá? Porque é um número muito de individualidade, tá? Então não funciona. Rosa, se o número é 559 tem a letra, você tem que somar. Se a letra estiver perto dos números, né, ali você tem que somar tanto os números quanto a letra. Leia, a sua casa é 3, é aquilo que eu acabei de falar. Ninguém cala a boca dentro de uma casa 3, é falando o tempo inteiro, falando. Se vocês gostam disso, né, dessa interação, da conversa, do papo, da festa, o número 3 é excelente. Agora, se tem alguém mais velho que gosta de silêncio, que não quer muita falação, o número 3 não é legal. Né? Então, a gente tem que ver isso. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui.
A Célia está falando que o número 1 é número de atitude, é um número de liderança, é um número de fazer coisas. O número 1, ele também traz uma individualidade, tá? Tudo aquilo que não é objetivo dentro de uma casa 1, que não funciona, que, por exemplo, se for uma coisa que demora muito para acontecer, as pessoas ficam irritadas. Entendeu? O número 1, a coisa tem que ser clara, objetiva, reta, nada de dar muita volta, vamos fazer as coisas acontecerem. Interessante essas interações com vocês, né? Alguma coisa a mais, alguma dúvida a mais, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou aproveitando, eu avisei dessa live muito em cima da hora devido aos meus atendimentos. Eu tive aqui uma lacuna, embora sendo feriado, mas eu estou fazendo muito atendimento online, então eu atendo da mesma maneira. Então surgiu, né, uma lacuna e eu estou fazendo a live, mas já eu volto para os atendimentos. Maria Clemen, eu também agradeço a participação, aliás, eu agradeço a participação de todos vocês, que vocês tenham aí um ótimo restante de feriado, de semana, do mês de abril. Peço calma, paciência a todos, certeza de que isso tudo vai passar, certeza de que a cada ano as energias mudam e se a gente souber aproveitar o positivo, a gente transita em todas as energias muito bem, muito calmamente, com muita sabedoria. É o que eu desejo a todos vocês, que vocês continuem, né, interagindo comigo, mandando as mensagens de vocês, sendo feliz. Francisca, o seu dá 12, né, a gente reduz a um número só, dá um número 3, é o mesmo número da Leia, né? É uma casa que ninguém fica quieto, todo mundo fala o tempo todo. É muito interessante essa coisa, né, da numerologia. Eu desejo, então, muita coisa boa para vocês, muita positividade. Farei outras lives, fiquem de olho, né? Eu não consigo falar com muita antecedência, avisar com muita antecedência. Hoje até consegui com algumas horas, mas a última live que eu fiz foi no susto. A François está perguntando, você pode, perto dos números, você pode acrescentar um outro número para dar a soma que você quer. Sim, você transforma. E não precisa ninguém ver, o número pode ser bem pequenininho, tranquilo, entendeu? Por exemplo, as casas que deram aí 3, se elas querem transformar em 6, elas vão fazer um 3 pequenininho, que aí dá o 3 mais 3, dá 6, elas vão, se for o caso, elas transformam assim e a energia muda, né? Já ensinei muita gente a fazer isso e a energia da casa, a interação daquelas pessoas mudar completamente por causa da numerologia. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma interação? Mais alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Que eu já vou encerrar. Tá? Se alguém precisar aí dos florais, da receita, me manda recado, me manda pelo direct, me manda pelo Messenger, que eu mando a resposta para a receita para vocês. E perguntas também, tá bom? Um beijo grande, uma ótima tarde, paciência, calma, tudo isso vai passar, já estaremos todos soltos, né? Podendo interagir normalmente na rua com todo mundo, tá? Um beijo grande para vocês, porque somos todos um e assim é.